Passo a passo de como montar um cenário fotográfico para festas de formatura. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festa. No vídeo de hoje a gente vai produzir esse cenário maravilhoso, que foi um cenário que a gente fez para os registros da colação de grau de uma formatura aqui na minha cidade. Então, olha só que maravilha, que espetáculo que ficou. A gente misturou as folhagens naturais com as flores artificiais e deu esse efeito maravilhoso. Ficou um cenário chique, elegante, para registrar esses momentos que são inesquecíveis na vida dos estudantes e da família. A gente vai começar o vídeo eu te mostrando como foi que a gente definiu o projeto, quais eram as necessidades dos fotógrafos, o que é que você tem que pensar quando você for pensar no cenário de foto nesse estilo para arrasar. Vou te mostrar como foi que eu montei os arranjos misturando a folhagem natural com as flores artificiais, dando elegância e sofisticação aos arranjos. E por fim, a gente vai ver como foi o processo de montagem lá no dia da formatura. Então, vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Vamos embora, que foi que eu defini aqui com os fotógrafos na montagem desse cenário do vídeo de hoje. A gente vai precisar fazer dois cenários, na verdade são 4 cenários, né? A gente vai utilizar, ó, eles precisam que isso aqui tenha 6 metros, porque aqui vai trabalhar um estúdio e a repetição de 2 estúdios. A gente vai montar o nosso paredão aqui do cenário aqui no meio, e aqui atrás, desse outro lado, vai ser mais um estúdio e mais um estúdio. Então, a gente vai ter fotógrafos fotografando nesses e depois nesses aqui, de forma simultânea. Então, o formando vai fazer nesse estúdio e depois ele faz nesse, o mesmo, e o outro faz nesse e depois faz nesse. Então a gente vai ter aqui, ó, 6 metros. Essa largura aqui a gente vai usar a largura do carpete, que são 2 metros. Então eu vou ter um cenário que ele vai ficar ao todo 6 por 4. Olhando de frente, o que é que a gente vai fazer, certo? Aqui está os 6 metros. A gente vai trabalhar essa altura aqui, cerca de 2,20 de altura do chão. Então, aqui vai estar o carpete, certo? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Vou dividir aqui no meio para a gente ficar fácil de ver a repetição. Nesse cenário vai ter a cadeira, que os formandos vão centrar para tirar foto. Então, eu vou fazer um arranjo linear aqui. E aqui eu vou botar uma coluna com vaso e um arranjo grande. Tem efeito. Aí eu vou repetir a mesma coisa desse lado. A outra cadeira. E aqui a outra coluna. Nessa parte aqui de cima, a gente vai trabalhar tecidos. E aí eu vou usar o tecido de voal, fazendo esse fundo aqui com uns caimentos não muito certinho. A proposta era a gente utilizar o voal para dar leveza, mas ao mesmo tempo não fazer aquela coisa cortina muito tradicional. E aqui em cima eu vou trabalhar todinho com folhagens verde, tudo verde, artificial, fazendo esse acabamento. Então esse é o croquis do nosso cenário de um lado. Do outro lado, vai ser para fotografar as famílias, o formando com as famílias. Então a gente vai trabalhar mais ou menos a mesma linha. Aqui eu vou botar os tecidos, né, fazendo os caimentos. Então aqui no cenário todinho, eu vou ter a repetição dos mesmos jarros aqui nas laterais. Vou colocar as folhagens verde aqui em cima. E para dividir um cenário no outro, eu vou usar também um vaso com um arranjozinho aqui. Então a família ela vai se posicionar aqui, ó, entre um arranjo e outro, porque aqui vai ser 2 cenários. Então, projeto feito, rabisco aprovado com os fotógrafos. Agora vamos embora montar o nosso cenário.
Eu faço muito isso aqui na minha loja com os meus arranjos. Eu tenho os arranjos prontos. Inclusive, tem vários vídeos aí onde eu te ensino a montar os arranjos. Eu utilizo essa base aqui, ó, que é uma roda de madeira, que ela facilita a colocação do arranjo. Olha só como o arranjo fica muito mais vistoso e muito mais elegante no vaso. Tem um vídeo onde eu te ensinei o passo a passo dessa base, que é muito legal para os arranjos. Tem muita gente fazendo e eu recebo muitos relatos de que meus arranjos agora estão muito mais bonitos depois que eu aprendi a fazer essa base. Por que é que eu desmancho? Porque financeiramente compensa muito eu desmanchar esse arranjo, porque eu só vou gastar o meu trabalho e a argila que a gente fez a base. E vou utilizar essas flores fazendo esse projeto, que é um projeto grande, que rendeu, como eu falei para mim, financeiramente compensou eu ter esse trabalho de desmontar, utilizar as flores e fazer essa festa. Depois eu vou e remonto e boto meu arranjozinho. Aí, se você não sabe, eu tenho uma loja de locação aqui na minha cidade e esses arranjos, eles rodam muito aí nas festas e compensa muito você também fazer isso. Eu não trabalho com a locação de flores soltas, porque perdia muito, eu tinha um prejuízo muito grande, não conseguia repor. Às vezes estava alugado depois e eu tinha que sair correndo para repor as flores que tinha perdido. Então eu só coloco os arranjos prontos. Eu só faço nessa modalidade de desmontar e misturar a folhagem natural com as flores artificiais quando eu faço a produção. As festas são minhas mesmo. Fora isso, a gente não trabalha. Tem aqui um pratinho, que é um pratinho desse de planta mesmo, de plástico, que eu utilizo para botar a minha espuma floral. Não vou mostrar para você como é que a gente fez esse processo, porque eu tenho, ó, esse vídeo aqui, inclusive vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino tudo sobre espuma floral. Inclusive, eu já estou regravando uma atualização para deixar aí você expert em como trabalhar com espuma floral. Mas aqui eu tenho um tijolo, eu parti ele no meio, amarrei aqui, ó, com fitilho. Eu gosto de trabalhar muito com esse fitilho de nylon. E aí eu boto, molhei, porque na verdade a gente vai usar as folhagens naturais, então eu tenho esse cuidado da folhagem ficar bebendo água, porque eu faço geralmente na véspera e a festa é amanhã. Então, como a espuma floral tá molhadinha, a folhagem fica bebendo água e vai dar tudo certo na hora da festa. Pacote de murta, essa semana a murta veio bem bonita, ó, tá bem verdinha, veio um pacotão muito grande. Olha só que pacotão. Não é sempre que vem assim não, aqui na minha cidade. Esse final de semana a gente deu sorte dela tá vindo. Eu vou, ó, desmanchar o arranjo, tirar da base para soltar aqui da argila. Ó, aqui não tem mistério, tá vendo? Eu vou desmanchar mesmo. E aqui eu vou separar, eu não vou usar a folhagem que eu utilizei para montar o arranjo, eu vou separar só as flores. Flores separadinhas aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar um vaso só para dar altura. Toda vez que eu vou montar os meus arranjos, e aí se você já assistiu os vídeos, você já... Deixa eu botar aqui para baixo. Se você já assistiu os vídeos, você já percebeu isso, que eu sempre uso uma basezinha aqui para me dar suporte, porque eu consigo trabalhar com a minha folhagemzinha aqui para baixo. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer uma bola de jasmim. As pessoas sempre me perguntam se eu costumo fazer meus arranjos ou no dia da festa ou quantos dias de antecedência. Eu particularmente eu gosto no dia da festa, eu já estar com meus arranjos todos encaminhados. Então eu monto geralmente no dia anterior, e geralmente à tarde ou à noite, porque aí quando chega no dia da festa, eu já tenho um volume de trabalho já bem reduzido, porque eu já preparei os arranjos. Eu vou me preocupar apenas para dar os retoques e fazer a montagem da festa. É um cenário pequeno hoje, mas é um espaço assim longe. A gente anda muito para chegar do estacionamento para o local onde vai ser a formatura, a colação de grau. Então isso desgasta muito. Então eu vou praticamente com os arranjos todos prontos e lá eu dou só o acabamento, vocês vão ver isso. Então aqui, ó, a gente vai trabalhar com a nossa folhagem levando em consideração a flor.
Isso é super importante. Como eu estou reutilizando a flor de um arranjo, ó, eu vou espetar aqui para você ver. Eu não posso passar a minha folhagem muito desse tamanho que eu tenho da minha flor. Como eu estou aproveitando, eu preciso levar isso em consideração. Então eu vou deixar ela aqui só para vocês irem percebendo que a gente vai trabalhar mais ou menos aqui, ó, a mesma dimensão aqui da flor artificial. Então eu vou, ó, com a minha folhagem de murta. Em alguns lugares, inclusive aqui na minha cidade, a gente conhece como folhagem de jasmim. Mas tem muito canto que você compra como murta. É muito legal porque a folhagem da murta você consegue ter aí, fazer cerca viva, tem um pezinho aí no seu quintal, no seu jardim. Isso vai facilitar muito a montagem dos seus arranjos. Murta é uma arvorezinha, um arbusto, né, de médio, embora ele cresça muito, mas ele é considerado de médio porte. Aqui, ó, eu tô espetando a flor. Eu vou fazer esse leque aqui para eu mostrar para você como é que a gente vai fazer essa montagem aqui. Todas as vezes que eu vou utilizar esse tipo de arranjo, que acaba que barateia muito o orçamento, que é essa mistura, eu digo assim, a grande desvantagem é as pessoas levarem as flores. Mas aí eu sempre digo, hoje é uma equipe de fotógrafo de cerca de 8 fotógrafos que vão fotografar nesse cenário. É uma formatura grande, com mais de 120 formandos. Então eu sempre digo para eles, eu digo, ó, cuidado aí, principalmente no final da festa, para as pessoas não levarem as flores. Então eu tenho muito pouco problema em relação a isso. Corte sempre enviesado. Toda vez que você for espetar a flor ou folhagem no arranjo, na espuma floral, a gente dá um corte assim, ó, fazendo uma ponta aqui no biquinho da folhagem, que é para ela entrar mais fácil aqui na espuma floral. Espuma floral, vocês sabem, eu amo de paixão. A Aquaflor, que é a espuma floral da caixa vermelhinha. Inclusive estou deixando o link deles aí para você conhecer a grande variedade que tem da espuma floral aí, a Aquaflor. É o importante numa espuma floral é ela ter uma durabilidade boa, para que a gente consiga montar o arranjo e ela segure aí o arranjo pelos dias que a gente precisa. Ela precisa ter uma boa absorção, e aí a absorção é a quantidade de água que ela bebe. Porque aí quando ela tem uma boa absorção, o que é que isso vai significar? As flores elas vão estar sempre molhadinhas, bebendo a água que a espuma floral tomou, né? Quando a gente encharca, ela bebe água. Então essa água, a flor ela vai chupar, e é o que vai manter as folhas e as flores em perfeito estado. E a questão da resistência, que eu acho que é o mais importante, porque a gente espeta tudo que é folhagem, flor nela, então ela precisa ter uma resistência boa para não quebrar. Então a Aquaflor, ó, é de primeira. Então vem aqui pertinho que eu vou te mostrar o que foi que eu fiz aqui para poder a gente terminar de botar as folhagens e vir espetar as flores. Ó, trazer aqui você de pertinho para eu te explicar um detalhe super importante. Ó, tá aqui a minha espuma floral, ela tá dentro do pratinho, ó. Então o pratinho não é tão fundo, mas tem aqui, ó, cerca de 2 dedinhos. Então eu perco na minha área de espetagem, mais ou menos aqui, ó, que é os 2 dedinhos que a espuma floral tá no vaso. Um erro muito comum que eu vejo quando as pessoas fazem os arranjos é espetar a folhagem assim, ó, ela reta aqui. De longe, olha a diferença, como eu consigo ver o prato, e aqui como eu fiz ela caindo assim, como a própria folhagem já esconde a base. Pode ser um pratinho, pode ser a boca do vaso, se você fizer botar a espuma diretamente no vaso. O que eu quero que você entenda é de que essa espetagem assim reta, ela é errada. O que você vai fazer é essa espetagem, ó, ela caindo aqui, ó. Porque quando eu faço ela dessa forma, a própria folhagem, ela já ajuda, ó, a esconder aqui a base. Então olha só como eu consigo, ó, camuflar o pratinho. E aí eu venho, ó, espetando, e aqui eu vou crescendo, ó. Venho espetando, espetando, e as folhagens aqui da parte de cima, eu espeto aqui em cima da minha espuma floral. Então essa é a dica.
a gente vai encher, ó. Vai fazer a bola mesmo, tá vendo? Na proporção da flor. Eu tenho que me preocupar porque as minhas flores elas estão nesse tamanho. Então se eu botar a folhagem passando muito, quando eu espetar a flor, ela vai ficar aqui enterrada. Isso é que você tem que prestar atenção. Então você vai botar as folhagens para que as flores ela fique saliente. Então eu vou continuar esse mesmo processo aqui, espetando a nossa folhagem em todo o meu arranjo, deixando ele circular. E olha só, nosso arranjo aqui, ó, todinho já com a folhagem. Esse arranjo, ele vai ficar, como eu mostrei para vocês no projeto, basicamente ele vai ser visto só na parte da frente. Na parte de trás, ninguém vai ver. Eu não vou colocar a flor na parte de trás, mas eu nunca deixo a espuma floral, ela seca, como a gente chama, o buraco aqui atrás. Até mesmo porque quando eu colocar as flores na frente, se tiver a folhagem, o peso todo aqui na parte da frente, juntando flor e folhagem, ele corre o risco de virar. Então o que é que eu faço? Eu compenso o peso, e mesmo se uma foto ou outra, ou as pessoas mesmo, né, verem atrás, não vai estar aquele buracão sem nada. Então eu fiz, ó, ele bem redondinho aqui com a murta, tá vendo? Percebe que a gente não consegue ver o prato, porque eu consegui esconder o pratinho bem com a minha murta, a minha folhagem. Então, quando eu botar no vaso, vocês vão ver lá na montagem, ele vai ficar perfeito. Um truque que eu quero que vocês vejam é esse pedacinho aqui, ó, da pontinha da murta, tá vendo? Esse pedacinho que geralmente é um verdinho bem clarinho, ó, ele murcha muito fácil, porque é a parte muito sensível, muito novinha da folhagem. Então o que é que a gente faz? A gente vai remover, ó, com a pontinha da tesoura, toda essa partezinha mais novinha, para não correr o risco dela murchar. Então eu posso fazer essa retirada quando eu tô montando, senão depois eu venho, ó, com a pontinha da tesoura e faço a remoção, tá vendo? Com a minha base pronta aqui com a folhagem, agora eu vou vir espetar as flores. Do mesmo jeito eu vou tentar aproximar, eu vou tentar, ó, espetar bem o arame na espuma floral. É o mesmo processo como se eu estivesse montando o arranjo com as flores naturais. E aí eu vou distribuir aqui, ó, o máximo que eu puder. Não vou colocar nada aqui em cima, porque vocês vão ver na sequência que a gente vai colocar a folhagemzinha, que as pessoas chamam carinho de mãe, mas o nome mesmo é a haste, que é aquela miudinha que ela vai fazer volume aqui no nosso arranjo. Geralmente nesses cenários a gente precisa de uns cenários que sejam volumosos, né, assim, a nível de visual, que as pessoas se deparem com ele, nossa, como que arranjo bonito, que arranjo grande. Então é esse impacto visual que a gente precisa dar nesses espaços, principalmente que são muitas pessoas, né? Geralmente os fotógrafos vão fazer registro tanto do formando individual, mas também com toda a sua família. Então precisam ser arranjos que tenham uma expressão visual boa, que cause aquele impacto realmente na festa. Então eu vou crescer com ele aqui pra cima e vou botar um cipó, vocês vão ver na sequência. Eu não monto ele 100%. Eu gosto de botar essas folhagens que são mais altas, até para facilitar o transporte lá na hora. Então a gente vai fazer aqui, como a gente chama, né, uma pré-montagem, vai adiantar aqui o nosso trabalho, mas a gente finaliza ele lá no local. Olha só como essa parte, ó, ele já tem flor, tá vendo? Então eu vou colocar, não da metade, eu vou colocar ele um pouquinho mais para dentro as flores, mas não vou fechar com flor totalmente. Eu vou usar exatamente as flores que eu montei o meu arranjo. E ó, não sei se você prestou atenção no início, que eu consegui com a folhagem natural dar um volume muito maior ao arranjo em relação ao tamanho que ele era, ele todo artificial. Então a gente consegue isso também com a folhagem
natural crescer, né, o arranjo. Já tô finalizando. São 4 desses iguaizinhos pra gente trabalhar aí no nosso cenário, 2 de um lado e 2 do outro, do jeitinho que a gente acordou com o fotógrafo responsável. Então olha só o nosso arranjo, tá vendo? Aqui tem o buraco em cima, que a gente olhando assim a gente percebe, mas quando a gente colocar as folhagens aqui pra cima, vocês vão ver como esse arranjo ele vai se transformar. Deixa eu virar aqui, ó, pra você ver que atrás ele tá sem folhagem, mas tá vendo que eu vim um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, para as fotografias mais laterais a gente conseguir pegar as flores. Então, ó, nosso arranjo pronto. Vou agora fazer a montagem do nosso arranjo vertical, para você ver como é que eu monto. E pra gente montar, ó, o nosso arranjo vertical, o que é que a gente vai utilizar, ó? A nossa murta. Eu gosto de usar muito esse fitilhozinho de nylon, que é fitilhozinho de amarrar pacote, né? Uma telinha de galinheiro, essa tela de arame. Aqui na minha cidade a gente compra como tela de galinheiro, mas é tela de arame, né? Você compra ela em lojas que vendem material de construção, geralmente tem ela de arame e tem ela de nylon. Eu gosto mais da de arame, mas tem gente também que usa a de nylon, tá tudo certo. E eu vou utilizar, ó, um tijolinho da espuma floral e meio, ó. Isso aqui é um tijolo, eu parti ele aqui, ó, no comprido. A gente vai usar 3 partezinhas dessa para fazer aqui, ó, a nossa base. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu floral e vou colocar ele aqui, ó, na minha tela. E aí você me pergunta, Vitor, que largura é essa tela? A tela ela precisa abarcar a espuma floral. Então essa aqui, ó, tem cerca de 38, 37 centímetros. Porque aqui, ó, eu vou fazer meio que um enroladinho aqui com a espuma floral. Por que que é importante você utilizar a tela de galinheiro quando você for fazer arranjo na vertical? Ou num banco de igreja, ou aqueles arranjos que penduram, aqui na minha cidade a gente chama de jacaré, né? Que ele pendura na mesa e vai até o chão, porque ele vai proteger a espuma floral. Olha só, eu deixei ele aqui, ó, todo protegido. Então, mesmo que o floral quebre, ou no manuseio, ou no transporte, o arranjo vai ficar preservado, porque a telinha vai segurar aqui o arranjo. Então, eu sobrei uma parte maior aqui para cima e deixei uma partezinha aqui menor embaixo que a gente vai apertar. Eu vou cortar aqui, ó, 2 pedaços do fitilho, porque eu vou amarrar aqui no meio de um floral e outro. Ó, vou apertar bem para o fitilho amassar a tela, fazendo com que o floral ele não encoste um no outro. Ó, então eu fiz aqui os bombonzinhos, tá vendo? E aqui eu vou amassar essa primeira etapa aqui, ó, no iniciozinho aqui do ferro. Então, quem vai segurar a minha espuma floral, na verdade, é a pontinha aqui do ferro. Para ficar um negócio seguro, ó, com o fitilho, eu vou apertar bem para que ele fique super seguro e eu não tenha problema nenhum dele cair ou desprender. Aqui eu vou amarrar do mesmo jeito, ó, nos 2 encontros aqui das espumas florais e depois lá embaixo. Então eu vou, ó, fixar ele bem aqui no ferro, tá vendo? Para poder eu conseguir espetar a murta da melhor forma possível. O ideal é que uma espuma floral ela não encoste na outra. Quando a gente encosta as espumas florais, a tendência é a de baixo chupar a água de cima. Então, se eu encostasse aqui, ó, as 3, na verdade, essa aqui ia ficar super encharcada e essas aqui mais sequinha, principalmente a de cima, porque a água ela vai passando de uma para outra, ó. Prendi bem embaixo, tá vendo? Eu tenho aqui a minha estrutura, a minha espuma floral toda presinha
aqui na minha estrutura. É um pé de ferro seguro, tá vendo? Ele é bem largo embaixo. Ele tem uma base de 40 centímetros. Então ele não vira. Então eu posso trabalhar sossegado e deixar ele na festa, que ele não vai ter o perigo de virar, porque o arranjo ele tá todo pra frente. Aqui não tem mistério. A gente vai seguir a mesma linha de raciocínio do outro. Como a gente vai usar as flores naturais, a gente vai ter que fazer ele proporcional aí ao tamanho das minhas flores. Então, ó, eu tenho 20 centímetros para um lado, 20 centímetros para o outro. Aqui eu tenho uma mão, ó, então na verdade meu arranjo vai ficar quase com 50 aí de largura. E aqui eu vou, ó, espetando do mesmo jeito. Eu não vou botar a flor na parte de trás, mas eu não vou deixar ela totalmente sem folhagem. Então eu vou vir, ó, espetando a murta aqui, ó, da parte de trás, fechando bem, ó. Porque se uma fotozinha tiver aqui na lateral, as pessoas mesmo vendo não vai ver o meu ferro, porque ele vai estar bem escondidinho. Pergunta que vocês fazem muito quando vocês me veem usando a tela de galinheiro: Vitor, não dificulta não espetar a flor? Não, de forma nenhuma. Vocês estão vendo, ó, que eu estou botando aqui nos buraquinhos. A folhagem entra tranquila. Agora eu estou vendo, mas vocês vão perceber que daqui a pouquinho a gente não vai ver mais a espuma floral, mas mesmo assim eu vou conseguir espetar tranquilo. Botei uma pontinha aqui para cima, ó, porque a gente vai também, vocês vão ver que eu vou finalizar esse arranjo lá na hora, colocando também a nossa haste artificial aqui para cima. Então também vai ficar um arranjo bem vistoso, bem impactante, que é o que a gente quer para esse espaço da fotografia dessa formatura. A gente está trabalhando essa cor neutra porque tem, se eu não me engano, são 3 ou 4 cursos que tá tendo a colação de grau juntas hoje. Então a gente tentou fazer uma cor neutra que desse para destacar, né? Uma coisa que, enquanto eu espeto aqui, deixa eu falar com vocês. Ó, a cor predominante do curso que tem mais alunos é o azul. Aí o que é que eu digo a vocês? Geralmente as pessoas automaticamente querem que a gente use azul. Azul nas flores, azul na cortina, azul no tapete, no carpete. E eu acho que esse é um dos grandes erros. Eu acredito que esse é um dos grandes erros. Porque acaba que a gente sabe que principalmente as mulheres, elas vão estar vestidas da cor do curso. E aí não tem essa necessidade da gente carregar o cenário com a mesma cor que as formandas vão estar vestidas. A gente vai dar um destaque muito maior, tanto às formandas como ao cenário, a gente trabalhando uma cor neutra. Então a gente está trabalhando esses tons de chá, um tom de rosé, até chegar ao dourado das peças. Então olha só como eu já consegui fechar essa partezinha aqui de cima, ó. Você nem vê mais aqui a tela de galinheiro. Então eu consigo, ó, esconder bem com a murta, dar essa cheia. A murta é uma folhagem baratinha, então a gente consegue dar volume com ela, e a gente valoriza muito as flores artificiais quando a gente usa a murta natural. Aqui no encontro, ó, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou botar uma folhagemzinha aqui, ó, na parte de baixo. E ela por si só, depois eu vou retirar também as cabecinhas aqui novinha para não correr o risco de murchar. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te dar um bem-vindo, bem-vinda bem especial. Dizer que eu fico muito feliz em você ter chegado aqui no canal. Muita gente diz, né, cai de paraquedas. Você não caiu de paraquedas, a gente tem trabalhado muito para você achar a gente. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho da notificação. O legal de você ativar o sininho da notificação é porque o YouTube mesmo se encarrega
de te avisar toda vez que a gente fizer uma publicação de um vídeo novo. Então olha só, já tô aqui ó, caminhando para metade. Aí eu vou completar com a folhagem pra gente vir para a colocação das flores. Arranjo todo prontinho, tá vendo? Olha como eu fechei bem e consegui esconder, ó, você nem vê a tela de galinheiro. A vantagem de você trabalhar com a murta é porque você consegue, ó, aparar as pontas. Eu deixei um pedaço passando aqui, ó, para vocês verem como a gente consegue aparar e você nem percebe. Como ela é uma folhagemzinha mais crespa, irregular, ó, a gente consegue deixar o nosso arranjo, ó, bem certinho, tá vendo? Com a pontinha da tesoura mesmo, ó, a gente vai e apara as pontinhas que passou. E aí eu tenho o arranjo, ó, ele bem linear, tá vendo? Eu faço isso antes de colocar a flor. Arranjozinho aparado, agora a gente vai para a colocação das flores. Aqui do mesmo jeito, tá vendo? Um arranjozinho preso aqui na base, eu vou soltar, tirar as flores pra gente vir espetar. Uma pergunta muito frequente é se o floral fica pingando. Fica pingando mesmo, tá vendo? Ele molha um pouquinho ali, ó. O chão, ele tava aqui, eu afastei pra ali, mas ele molha. Chega um momento que ele para, certo? Quando a gente tira o excesso da água e as flores também começam a beber, a chupar água, aí ele para de pingar. Não pinga muito não. Quando eu monto, às vezes no local, geralmente eu levo um paninho e boto um paninho mesmo pra parar. Aqui eu vou espetar as flores do mesmo jeito, tá vendo? Distribuir tanto ó, as folhas e os complementos que eu tenho. Eu vou transformar um arranjo redondo aqui, ó, num arranjo vertical. E aqui do mesmo jeito, eu vou seguir aqui a base. É o mesmo raciocínio do outro, tá vendo? A gente não passou demais a folhagem para não sufocar as flores. Aqui eu vou deixar o espaço para eu colocar a hastezinha artificial também. Vocês vão ver que essa haste ela vai linkar. Essa haste ela vai linkar um arranjo ao outro. Então os arranjos todos elas vão ter a haste para cima. E vocês vão ver o efeito, como ela vai transformar a nível de volume aqui o nosso arranjo. E aqui eu vou distribuir da mesma forma que a gente distribuiu o outro. Eu vou usar aqui ó, todas as flores e os complementos para fazer aqui o meu arranjo. Bem engraçado, porque vocês viram o tamanho do arranjo redondo que eu tava na mão, né, quando eu mostrei para vocês antes de manchar, e a mesma quantidade de flor que eu consegui fazer um arranjo vertical aqui, ó, bem grandão. Então você vê como a distribuição das flores, das mesmas flores, a gente consegue fazer versões de um arranjo. Então eu vou terminar aqui. Inclusive qualquer dúvida, ó, deixa aí nos comentários. Inclusive me conta se você já faz essa mistura de folhagens naturais com flores artificiais, se isso já é, se você já trabalha dessa forma aí na sua cidade. Nosso arranjo aqui prontinho. Olha só que maravilha que ficou. Agora é terminar os outros, descansar e vamos embora montar a festa. Já separei aqui, ó, a gente vai usar 5 galhos dessa haste artificial e um pacotinho do Vime Torto. O Vime Torto é um cipózinho que a gente já compra, ele assim sequinho. Aqui tá o nosso arranjo, ó, já na base. E aí a gente já tá no local aqui da festa. Como eu falei, a gente vai finalizar aqui, porque senão o volume cresce muito para o transporte. E aí eu vou, ó, achar a espuma floral e espetar os galinhos de Vime Torto para ele dar esse prolongamento alto ao arranjo. Aqui o teto é muito grande, muito alto, então a gente precisa de arranjos que realmente tenha expressão e caibam no local. Muito cuidado quando você for fazer seus arranjos, que os espaços sejam assim muito grandes, porque nesse tipo de evento o que chama atenção, o que impacta as pessoas é o tamanho. Então a gente precisa crescer a questão dos arranjos para poder as pessoas sentirem o impacto. Vocês vão ver
mais na frente como isso aqui é grande, o local que a gente está, e como os arranjos precisam acompanhar essas dimensões aqui do local. Então eu fixei o Vime, e aí eu estou posicionando ele onde eu quero, e agora a gente vai com a hastezinha, ó, são 5 galinhos que a gente tem dele, ó, como ele, um galinho ele já dá volume. E olha só como o nosso arranjo cresceu com a colocação da haste artificial. Então assim, ó, deu uma riqueza, tá vendo? Ela tá no mesmo tom das flores. E aí eu vou aplicar esses galhos arrodeando o Vime torto. Então o Vime torto, que é o cipó, ele vai ficar no meio do arranjo para cima, e a folhagemzinha, a florzinha da haste, ela vai ficar ao redor do Vime, complementando e finalizando o nosso arranjo. E olha só o espetáculo que esse arranjo ficou, tanto a nível de beleza, como a nível também de tamanho. E aí eu posicionei, eu repeti esse mesmo processo nos outros. Como vocês viram no projeto, a gente vai usar 2 de um lado e 2 no outro, que é um cenário que tem 2 lados. E aí eu vou colocar na coluna que ele vai ficar. E aí as pessoas vão tirar a foto em pé, e aí você vê, ó, que a posição, a altura do arranjo, ela é super importante para o realce da fotografia. Então não faz arranjo muito baixo nem muito alto. Ó, tô com esse tossal, que foi o mesmo que fiz, ó, um tossal dourado com linha mesmo de tricô. E eu fiz o tossal e eu vou dar um charme aqui no vaso. Inclusive esse vaso são os vasos que a gente já fez aqui no canal, só que a gente aplicou a pedraria. E eu tô usando eles aí, ó, só a estrutura de ferro pintadinha de dourado, que também fica muito bonita. Então, ó, tô amarrando o tossal, tô dando um laço bonito, e ele vai dar esse charme aí, finalizando o nosso arranjo. E olha só que espetáculo. Tá vendo, ó? Flores bem distribuídas. Olha só o prolongamento que eu consegui, tanto com o Vime torto, como com a florzinha de água. Definido o local onde a gente vai montar, vamos agora começar a dar forma no nosso projeto. Vou esticar aqui o carpete. O piso, você tá vendo, é um porcelanato bem liso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o carpete. O que eu mais vejo nas festas, prestando atenção, é as pessoas deixarem o carpete ou o corino. Tem muita gente que usa o corino, ainda é pior, porque ele desliza mais, sem a devida amarração. Então eu vou esticar aqui, ó, os 2 carpetes de 6 metros cada um do ladinho do outro, para poder a gente começar a montagem aí do nosso cenário. Quando eu fito dessa forma, eu consigo esticar ele melhor, porque ó, lá já tá preso. Aí eu vou prender esse outro lado e vou esticar bem, para que ele fique o mais esticado possível. Como é um cenário para fotografia, ele é diferente de festa, né? Porque o fotógrafo, ele vai enquadrar o registro, que você não vai ver o piso do espaço. Você vai ver só o carpete. Então é muito legal. Tá vendo que eu tô esticando? Ó, eu dou uma esticadinha no carpete e prendo ele, ó, na fita. Tá vendo? Ele já estica bastante. Essa partezinha no meio, né, na parte maior dos 6 metros, eu vou também fazer a fitagem. Eu repeti, tá vendo a mesma coisa, tá bem juntinho o carpete, que no projeto vocês viram que a gente vai fazer um cenário posicionado para um lado e o outro cenário posicionado para o outro lado, porque são muitos fotógrafos trabalhando simultaneamente. Aí o que é que eu vou fazer? Ó, na emenda, em vez de eu gastar a fita dupla face, que ela é bem mais cara, eu uso a fita durex largo. E aí, ó, eu emendo os dois, ó, na dimensão todinha, tá vendo? Não tem problema, porque vocês vão ver que eles vão colocar o tripé, e aí vai ficar o nosso cenário bem posicionado no meio, ninguém vai ver. Aqui eu tive, ó, um probleminha, tá vendo? Faltou aí, ó, menos de 1 metro, na verdade, pra gente completar, pra ficar... Eu preciso que esses 2 cenários, dos 2 lados, fiquem com 6 metros, então eu vou... Não tem jeito. Me dói o coração, mas eu vou ter que tirar aí um pedacinho desse outro carpete. Eu sempre trago um carpete de reserva, justamente para assim, para eu não ser pego de surpresa.
E aí eu vou cortar e emendar esse outro pedaço aí. E olha só, pedaço emendado, já fitado. Agora a gente vai fazer a montagem. Enquanto os meninos estão montando a estrutura lá do tripé e colocando o fundo preto, para a gente continuar a montagem, eu vou finalizar aqui o meu arranjo linear. Então eu vou botar do mesmo jeito, tá vendo? Para cima, os galinhos aí de haster. Finalizando, e agora eu tenho já aqui, ó, toda a minha parte dos arranjos, eles prontos pra gente só posicionar lá do outro lado. Então eu fiz esse outro, tá vendo? Aproveitando o restinho de murta que sobrou e botei também pra gente dar um charmezinho lá, mas ó, toda a parte floral, ela já tá pronta. Então, tá vendo como eu consigo melar muito pouco espaço? Eu agilizo o meu trabalho e o meu tempo no local do evento. Isso é maravilhoso a gente fazer essa pré-montagem antes. Para vocês entenderem, ó, essa estrutura, tá vendo? São vários tripés com um ferro em cima. Aqui eu já comecei a colocar o tecido. Olha só o que eu tô fazendo. Eu vou trabalhar com voal e eu tô trabalhando com dois tons. Eu tô trabalhando com voal rosé, que no vídeo ele parece ser um nude, né? Mas pessoalmente ele é um rosé. Esse rosé, eu tô com um pedaço de exatamente 30 metros. Como a gente vai trabalhar os dois lados, então eu tô ó, jogando ele de um lado e jogando pro lado de trás. E ele vai fazer esse mesmo trabalho dos dois lados. E aí eu vou fazer, ó, tipo esses matames, né, com rosé. Nos encontros e no intervalo, eu vou jogar um voal chá, que é essas peças de cortina que eu tenho da loja. Que aí assim, ó, eu tô arrumando para que ninguém perceba que é uma peça de cortina, né? Se você prestar bem atenção, você vê que tem a parte, né, que eu passo o fio quando eu uso como cortina. Mas esse vai ser o nosso, assim, aqui ele vai trabalhar só como tecido. A ideia era não trabalhar com cortina para ficar diferente e a gente conseguisse dar esse efeito mais glamouroso, né? Então essa foi a ideia dos tecidos. Eu vou fazer essa aplicação até o final e arrumar para que o tecido ele esconda essa parte em cima do preto o máximo que eu puder. E aqui eu já estou finalizando a colocação do meu tecido. É um trabalho que você precisa fazer com paciência e precisão, porque foto profissional a gente sabe de que ela consegue captar muito melhor a imagem, né? Então, ó, eu consegui distribuir, arrumei bem certinho, tá vendo? Para que em cima ele ficasse o mais arrumadinho possível. E esse foi o efeito, tá vendo? Da arrumação do nosso tecido. Olha só como ele deu um visual bem bonito e diferente. E olha só os dois lados. Eu trabalhei, ó, para dar continuidade de um lado e do outro, tá vendo? Então eles estão muito parecidos. Os dois lados. Agora a gente vai começar a posicionar aqui os nossos arranjos. Para o acabamento lá em cima, eu vou usar, ó, folhagens artificial. E eu estou usando vários tipos. A gente vai fazer, ó, uma cortina ali em cima, fazendo o acabamento, tanto na parte superior, como fazendo esse caimento da folhagem aí em cima do tecido. E aqui, ó, não tem mistério. Eu vou pegar uma folhagem, como eu vou precisar dos dois lados, ó, perceba que eu estou colocando a metade da folhagem para um lado, para frente, ali onde eu tô, ó, e outra metade eu joguei lá para trás. Então, para esse cenário, eu vou gastar uma quantidade maior de folhagem, mas em compensação eu vou já fazer igualzinha os dois lados. Então, quando eu divido a folhagem e coloco ela metade para um lado, metade para o outro, automaticamente eu vou deixar ela bem igualzinha, tanto a nível de quantidade, né, da folhagem, como também da repetição. Então, ó, você vê, eu pego a hastezinha, ó, divido mesmo no meio os galhinhos e aí laço, ó, tá vendo? A parte de cima. Tô dobrando o ferrinho mesmo da folhagem para que ele fique no meio da folhagem e eu consiga fazer esse acabamento aí da melhor forma possível. E aí eu vou agora pendurar aí as folhagens. Eu tenho muita folhagem, isso aí vai ficar bem fechadinho. Olha só que acabamento maravilhoso que ficou. Eu consegui, ó, distribuir, fazer todo o preenchimento
Olha que visual bonito que ficou. E esse realmente é o ângulo da fotografia. Eu tenho essas folhagens que elas são maiores, tá vendo? Olha o efeito que deu. Vou pendurar agora para você ver. Olha o efeito que deu essa partezinha mais prolongada, tá vendo? As outras são mais curtinhas e essas eu coloquei, ó, só dando um toque, prolongando um pouco mais o caimento aí das minhas folhagens. Eu achei que essa folhagemzinha aí deu um efeito todo especial aqui ao nosso cenário. E aí, da mesma forma, eu coloquei desse lado, quando eu joguei para o outro, tá exatamente a repetição do outro lado do nosso cenário. E aí, ó, um lado, vamos ver o outro lado. Outro lado igualzinho, tá vendo? E agora, ó, é a etapa final, que é a colocação dos nossos arranjos, tá vendo? Eu tô seguindo exatamente o que a gente conversou a nível do projeto. Ó, eu vou fechar as duas laterais para esse cenário. Embora você esteja vendo assim um cenário com 3 metros, a gente vai dividir assim estrategicamente ele no meio, porque vão ter 2 cadeiras de formandos aí no meio de cada um desse cenário, e a gente vai ter 2 equipes de fotógrafos trabalhando de um lado e 2 equipes de fotógrafos trabalhando do outro. Eu já trabalhei como cerimonialista de fotografia e é um trabalho muito intenso, muito corrido, porque são muitos formandos, muitos cliques para ser feitos, muitos familiares, então a gente precisa ter uma agilidade muito grande. E aí não é, você está vendo um cenário único, mas na verdade ele tem 4 cenários aí, 2 de cada lado. E aí a gente vai usar a repetição até para evitar que os formandos fiquem, ah, esse queria tirar aqui, queria estar ali. Não, é o mesmo cenário, que a gente trabalha simultaneamente. Ó, e aí eu coloquei já, tá vendo? A outra cadeira ainda não chegou. Aí as 2 cadeiras são iguais. E aí eu tenho, ó, um arranjo na ponta, a cadeira e um arranjo linear. Isso é um cenário. E aqui, ó, do outro lado eu vou ter do mesmo jeito, um arranjo linear, uma cadeira e um arranjo grande na outra extremidade. Então eu tenho aí o meu cenário prontinho para poder eles começarem a trabalhar. Você tá vendo, ó, que o pano preto ele confunde com o carpete. E a gente vê praticamente só os tecidos. Essa era a ideia. Era a gente trabalhar com tecido que desse esse volume maior do que uma cortina de voal, que já é muito comum. Agora sim, ó, essa é a visão da frente. Tá vendo? Isso aqui é um cenário. E a repetição do outro ali, ó. Quando colocar a cadeira que a gente vê, ó. Essa é a minha entrada aqui do salão. Então, quando os formandos chegarem no espaço, vê só, esse é o centro de convenções aqui da minha cidade. Olha como é grande, é tudo muito grande aqui. E essa é a visão do formando quando ele chegar aqui com a equipe de fotografia que vai fazer os registros. Então, olha só como o cenário ficou imponente, né? Eu gostei muito do resultado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou aqui até agora, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar seu like no vídeo. É muito importante para mim e para o canal. Compartilha esse vídeo. É só você clicar nessa setinha de compartilhar. Você pode mandar por e-mail, pode mandar no grupo de WhatsApp, pode mandar para aquele amigo ou amiga que você sabe que adora festa. Pessoal, tô deixando aqui outros links de montagem de festas para você arrasar aí nas suas produções, tá joia?